In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos hoje, então, como disse antes, o Papai Noel, né? São Nicolau. Que coisa triste, a distorção que a história faz, né? Mas estamos na quinta-feira da primeira semana do Advento e celebramos, então, São Nicolau. Bispo, né? Pegou justamente a transição da igreja, da perseguição romana para a paz. Né? Para a paz. E um homem dedicadíssimo ao ministério, né? E um homem de fé, operando maravilhas, milagres, né? Um grande presente mesmo para. Hoje vivemos, queridos, a maior crise que jamais talvez tenha atravessado na igreja, justamente o episcopado. E o episcopado católico. Né? Bem, foi sempre tão apreciado, venerado, respeitado o episcopado católico, que esta gente aí que inventa a religião à torto e à direito, começam a usar o título, sem ordenação nenhuma, sem poder episcopal nenhum, sacerdotal nenhum. Ficam usando, não, é bispo dessa igreja, é bispo daquela outra igreja, né? Bom, hoje até inventam títulos maiores, né? Agora, aí se dão títulos, querem ser mais do que o bispo católico, então se dão títulos mais ilustres, né? São patriarcas, são mestres, enfim, grandes homens, né? Patriarcas, né? Tudo por causa, de fato, o apreço que teve e mereceu, merece por sua dignidade o episcopado católico. Mas esse se encontra em gravíssima crise. E não é só nos Estados Unidos, por causa do problema da homossexualidade e da pedofilia do clero e dos bispos e da má gestão. Agora, a outra semana ainda estava uma diocese pedindo falência. É coisa gravíssima, é grave. Nos Estados Unidos, pedindo falência. Mas se considerarmos aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas se consideramos, por exemplo, aqui no Brasil, o episcopado, toda a América Latina, esse episcopado vergonhoso, vergonhoso, completamente fora do ritmo do povo, que atraiu uma grande maldição sobre o povo. No Brasil, foi atraída uma grande maldição. Esse episcopado atraiu uma grande maldição sobre o povo. Porque criaram esta falsa e herética ideologia da teologia da libertação. Estão lá ali, capitaneando o PT e todas as esquerdas. E são conservadores. Agora eu chamo eles de conservadores. Me chamavam de conservador, agora eu chamo a eles de conservadores. São conservadores. Serão os últimos, se conseguirem enxergar, não enxergarão, serão os últimos a enxergar que PT, esquerda, já era. E nem com o povo se manifestando na votação de Bolsonaro aqui no Brasil, não se convencerão. Sério, o Steiner não estava esses dias reunido com Boulos, para defender a democracia. A democracia deles, é bem mesmo democracia, isso é um barulho do demônio, de Lúcifer. Democracia, barulho do demônio. É bem o que sabem fazer. Esse Steiner aí, o secretário da CNBB, essa CNBB comunista, excomungada,
Deus, de vomitar essa CNBB. Teria vergonha de participar de uma reunião da CNBB. Esses bispos deviam envergonhar-se de ter um nome associado à CNBB. Isso não é da Igreja Católica. Isso não é da Igreja Católica. Está fora da Igreja Católica há muitos, e arrastando uma multidão de padres, de fiéis, uma multidão. E olha, como digo, não se convencem. Com toda a demonstração que o povo deu de que caiu em si, com a justiça corrompida brasileira, tendo conseguido colocar até o Lula, por enquanto ainda em cadeia, não se convencem. São conservadores, eles são ferrenhos. Né? Eu sempre disse, a religião por si deve ser conservadora, da sua natureza. Né? Conservar a fé, conservar a sagrada religião, deve ser conservadora. Mas eles agora se afincam de unhas e dentes. Serão o último bastião do PT. Serão o último bastião do PT, defendendo lá as esquerdas. E não foi considerado o tal de antipapa Francisco, saiu isso na Times, hein? Não é brincadeira. Como o chefe de todas as esquerdas, mundiais, o tal de Francisco. Não vai Stedley lá? Não vai Stedley lá nas reuniões? Por favor, no Vaticano? Ora, por favor. E Lula não veio de lá cantando a vitória de que então finalmente ganharia a presidência? Tudo isso nos aconteceu. E então, queridos, como não ver a derrocada desta imagem do episcopado? Como não ver? Onde os bispos que verdadeiramente cuidam dos pobres? Onde os bispos que por sua fé operam milagres? Onde os bispos que verdadeiramente se interessam pela sagrada religião? Vejam, analisem a campanha da fraternidade, as novenas da CNBB aqui no Brasil. Meu Deus do céu, que horror! Bom, agora está no folheto dominical, os folhetos dominicais da Igreja Católica, dessa contra a Igreja Católica que está aí nas nossas paróquias, com comentários e preces completamente esquerdistas, defendendo o comunismo. Essa gente defende o comunismo, isso mesmo. Mas parece que não enxergam, que na verdade estão colaborando com a nova ordem mundial. Estão no plano da nova ordem, que odeia a religião, odeia a Deus. Odeiam a Deus. Que vergonha esse Haddad e aquela mulher, cujo nome, graças a Deus, esqueci, que foram naquela missa, única missa, antes nem depois, nunca mais, né? Só para tentar ganhar um voto, sabe? Pedindo dinheiro para pagar a campanha deles e viajando para Nova York para descansar. Que bom. Por que não foram para Cuba descansar, né? Gostam tanto de Cuba, vamos descansar em Cuba. Eu tenho que descansar aqui em casa mesmo, né? E o pobre da maioria do povo brasileiro também é no trabalho que descansa. Né? Mas que vergonha. E agora, como então fazer que esses bispos que apoiam esta gente tenham uma boa imagem diante do povo? Mas não se recupera da noite para o dia, queridos. Mas esse povo tem que tomar consciência e dá-lhe esses bispos comunistas, cardeais da Santa Igreja. Veja esse presidente horroroso lá de Brasília, esse Scherer aqui de São Paulo, esse que não cheira e nem fede ainda do Rio de Janeiro, esses carreiristas aqui de Porto Alegre, e assim por diante vai, são todos. Não escapa um. Difícil de escapar algum.
Quem tem a coragem que nem teve esse agora, Nicola Bucci, de confessar que Francisco é antipapa, que estamos num cisma, que só se cometem heresias nessa contra-igreja, e quem? Nem Bush, nem Burker, nem Brad Miller, nem homens corajosos, homens fortes, que vão à frente da igreja, que desafiam, que vão à morte, que vão ao martírio, mas lutam pela igreja, pelo rebanho, pela fé, pela religião. Onde estão esses bispos? Não existem mais. A grande maioria que não faz, que não é aquilo tudo que descrevo aqui, está escondidinha ali na sua diocesezinha, né? Falando ainda daqueles velhos e tradicionais temas da Igreja Católica e para a luta do tempo, daquilo que oferece o nosso tempo, a luta contra a Igreja, contra esse antipapa, a luta contra a nova ordem mundial, a luta contra a perda da fé. Não despontam, não aparecem, estão ali, completamente apagados, Esses ainda são os que seriam os bons. Para mim não são bons. Para mim é bom quem está na luta. Mas nesse tempo, no fim dos... Queridos, nós estamos no fim dos tempos. Como pode o bispo agir como se nada tivesse acontecendo? E levar o seu rebanhozinho quietinho e tranquilamente, quando nós estamos no meio de um temporal, de uma tempestade, levar o seu barquinho como se estivesse navegando em águas calmas e tranquilas. Mas não estão. O mar é esconvolto, a tempestade está batendo, está afundando tudo. Como disse o pobre do Bento XVI, uma conta cada vez mais pobre diante dos meus olhos, cada vez mais pobre, né? Porque diz essas coisas e... Aqui agora é hora de ser bispo de verdade, né? Fazer honra a esta mitra e botar a boca no mundo. São Nicolau reze por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.